Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta antes de ouvir o Lotecando, sempre às quintas-feiras, às 7 da noite, aqui no som da Rádio Antena Esportiva. E desde já convido você a participar do nosso programa através dos nossos canais de interatividade que já estão abertos. O nosso YouTube é o youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva estiver ao vivo e dê um joinha, dê um like no nosso vídeo. youtube.com/Antena Esportiva. Você também pode baixar o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store. É de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo e é a oportunidade de você ter a Antena Esportiva na palma da sua mão. E você também pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter e o nosso Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. @Rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Prêmio para o concurso 944 neste final de semana volta para o patamar inicial, R$300 mil. Para quem gabaritar o concurso 944, ou seja, para quem acertar os resultados dos 14 jogos, isso porque teve um apostador lá de Santa Inês, no interior do Maranhão, que faturou sozinho 6 milhões, mais de 6 milhões de reais no último final de semana. Ele acertou sozinho os resultados dos 14 jogos do concurso 943 na semana passada. Vamos à programação do concurso 944, lembrando que as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou nos canais online das loterias Caixa até este sábado às 2 da tarde. Então você vai ficar ligado aqui no som da Antena Esportiva, ouvindo, lotecando, para você seguir as nossas dicas e quem sabe faturar esse prêmio aí de R$300 mil. Jogo 1, Avaí e Botafogo. Jogo 2, CSA e CRB. Jogo 3, Atlético e Fortaleza. Jogo 4, Brasil de Pelotas e Cruzeiro. Jogo 5, Corinthians e Internacional. Jogo 6, América Mineiro e Santos. Jogo 7, Chapecoense e Bahia. Jogo 8, Guarani e Brusque. Jogo 9, Flamengo e Fluminense. Jogo 10, Sport Recife e Palmeiras. Jogo 11, Ceará e Juventude. Jogo 12, São Paulo e Red Bull Bragantino. Jogo 13, Cuiabá e Atlético Mineiro. E jogo 14, Grêmio e Atlético Goianiense. Vamos fazer as análises e te dar as dicas de todos esses 14 jogos para você, quem sabe, faturar esse prêmio de R$300 mil. Então vem com a gente, vem com a Antena, para a gente poder juntos te ajudar a faturar esse prêmio. Jogo 1, Avaí e Botafogo, neste sábado às 9 da noite na Ressacada, pela rodada 9 do Brasileirão Série B. O Avaí é o 10º colocado com 10 pontos ganhos, 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e 48% de aproveitamento. O time catarinense vem de vitória, bateu o Londrina por 3-1 fora de casa e nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante em 2021, foram 14 jogos com 8 vitórias, 5 empates e 1 derrota.
Já o Botafogo é o 7º colocado com 11 pontos ganhos. Não está muito à frente do Avaí, não. 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 52% de aproveitamento. Na rodada passada, jogo que você acompanhou aqui na Antena Esportiva, o Fogão venceu o Vitória por 1-0 no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante em 2021, foram 13 jogos com 4 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 35% de chances de vitória para o Avaí, 40% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o Botafogo. Vamos às dicas. O Avaí não vence o Botafogo há 3 encontros. Nos últimos 6 jogos como mandante, o Avaí venceu apenas 2 vezes. Por outro lado, o Botafogo acabou derrotado nos 2 jogos mais recentes como visitante. E nos últimos 6 jogos contra o Avaí em Florianópolis, o Botafogo venceu apenas 2 vezes. Jogo 2. CSA e CRB, clássico alagoano que vai acontecer neste sábado, às 6h30 da tarde no Rei Pelé, também pela rodada 9 do Brasileirão Série B. O CSA é o 13º colocado com 8 pontos ganhos, 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 38% de aproveitamento. O azulino vem de tropeço, perdeu para a Ponte Preta fora de casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o CSA conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante em 2021, foram 16 jogos com 8 vitórias e 8 empates. O CSA ainda não perdeu como mandante nesta temporada. Já o CRB é o 8º colocado com 11 pontos ganhos. 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 46% de aproveitamento. Os regatianos vêm de empate com o Náutico jogando em casa em 1-1. E nos últimos 5 jogos teve apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como visitante em 2021, foram 18 jogos com 7 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória para o CSA, 36% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o CRB. O CSA está invicto como mandante há 9 jogos na Série B, isso contando com jogos do CSA em casa na temporada passada. O CSA foi derrotado em 3 dos 21 jogos em casa mais recentes na Série B. Nos 12 jogos fora de casa mais recentes pela Série B, o CRB conquistou apenas 2 vitórias. E nos últimos 6 jogos entre as equipes, foram 4 empates, 1 vitória do CSA e 1 vitória do CRB. Você ainda não é inscrito no nosso YouTube? O que você está esperando? Faça a sua inscrição e ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar, estiver ao vivo. E você também pode nos dar uma moral dando um joinha nesse vídeo que você está assistindo. Jogo 3, Atlético e Fortaleza. Neste sábado, 7 da noite, na Arena da Baixada, pela rodada 9 do Brasileirão Série A. O Furacão é o vice-líder com 16 pontos ganhos, 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota e 76% de aproveitamento. O Atlético goleou o Fluminense por 4-1 fora de casa, jogo que você acompanhou na Antena Esportiva na última quarta-feira. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante em 2021, foram 14 jogos com 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Fortaleza é o 4º colocado com 15 pontos ganhos. 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 63% de aproveitamento. O tricolor bateu a Chapecoense por 3-2, jogando em casa, na Arena Castelão. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como visitante nesta temporada, o Fortaleza jogou 15 vezes, conquistou 9 vitórias, teve 4 empates e sofreu 2 derrotas. De acordo com as porcentagens,
47% de chances de vitória para o Atlético, 35% de chances de empate e 17% de chances de vitória para o Fortaleza. As dicas para este jogo 3 são as seguintes. O Atlético não perde para o Fortaleza há 5 partidas. O Furacão está invicto como mandante há 7 jogos. Já o Fortaleza foi derrotado apenas uma vez nos últimos 10 jogos como visitante. E o Tricolor não saiu vencedor nos últimos 3 jogos como visitante, portanto, é alerta de jogo equilibrado, é alerta de jogo difícil de ser previsto neste concurso 944 da Loteca. Jogo 4, Brasil de Pelotas e Cruzeiro. Sábado, 7 da noite, no Bento Freitas, em Pelotas, pela rodada 9 do Brasileirão Série B. O time gaúcho é o 19º colocado com 6 pontos ganhos, 8 jogos, 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas e 25% de aproveitamento. O Chavante perdeu para o Brusque fora de casa por 1-0 na rodada passada. E nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Notem que o Brasil de Pelotas está sem vitórias há 3 jogos. Como mandante em 2021, 9 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Cruzeiro é o 14º colocado com 8 pontos. 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas e 33% de aproveitamento. Na rodada passada, ficou no empate com o Guarani em 3-3, jogando em casa, em pleno Mineirão. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Mozart conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Cruzeiro está sem vencer há 2 jogos. Como visitante em 2021, 14 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de vitória para o Brasil de Pelotas, 31% de chances de empate e 33% de chances de vitória para o Cruzeiro. Vamos às dicas. O Brasil de Pelotas não perdeu em 3 dos 14 jogos em casa mais recentes na Série B do Campeonato Brasileiro, isso contando com jogos pela edição 2020. O Chavante venceu apenas uma de suas últimas 12 partidas pela segundona. Por outro lado, o Cruzeiro saiu vencedor em apenas uma de suas últimas 6 partidas como visitante na Série B. E nos últimos 6 jogos fora de casa, o Cruzeiro acabou derrotado 4 vezes. Jogo 5. Corinthians e Internacional. Sábado, 9 da noite, na Neoquímica Arena, pela rodada 9 do Brasileirão Série A. O Timão é o 10º colocado com 10 pontos ganhos. 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas e 42% de aproveitamento. O Corinthians empatou em casa com São Paulo em 0-0 neste meio de semana e nos últimos 5 jogos acumula 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Corinthians está invicto a 4 jogos. Como mandante em 2021, foram 17 jogos com 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Por outro lado, o Internacional é o 14º com 9 pontos. 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 38% de aproveitamento. O Colorado perdeu em casa para o Palmeiras por 2-1 e nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Internacional não vence há 2 partidas. Como visitante em 2021, 15 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Corinthians, 27% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Internacional. Vamos às dicas. O Corinthians não perde em casa para o Internacional desde pelo menos 2011, ou seja, 10 jogos. Nos 6 jogos mais recentes como mandante, o Corinthians venceu apenas 2 vezes. Já o Internacional está invicto como visitante há 3 partidas. E o Colorado tem um jejum de 5 jogos consecutivos sem vitória sobre o Corinthians, rival deste final de semana.
Baixe o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. E é a oportunidade de você ter a Antena Esportiva na palma da sua mão. Jogo 6, América Mineiro e Santos. Sábado, 7 da noite, na Arena Independência, pela rodada 9 do Brasileirão Série A. O Coelho é o 16º colocado com 6 pontos ganhos. 8 jogos, 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas e 25% de aproveitamento. O América venceu o Bahia fora de casa num jogo repleto de gols, 4-3. Nos últimos 5 jogos, o time mineiro conseguiu 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Notem que o América está invicto a 3 partidas. Como mandante em 2021, 14 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Já o Santos é o 5º colocado com 12 pontos ganhos. 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas e 50% de aproveitamento. O Peixe empatou em casa com o Sport Recife em 0-0. E nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Santos não sabe o que é perder uma partida há 4 rodadas. Como visitante em 2021, 15 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. De acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória para o América Mineiro, 40% de chances de empate e 20% de chances de vitória para o Santos. O América Mineiro ainda não venceu como mandante em competições nacionais na temporada 2021, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série A. O América Mineiro venceu 3 dos últimos 10 jogos como mandante por todas as competições, portanto, um aproveitamento baixo. O Santos, por sua vez, venceu apenas 1 nos últimos 10 jogos como visitante, também com um aproveitamento muito baixo, aproveitamento baixíssimo. E o Santos foi derrotado pelo América Mineiro nos 2 últimos jogos na casa do adversário. Jogo 7, Chapecoense e Bahia. Domingo, 11 da manhã, na Arena Condá, pela rodada 9 do Brasileirão Série A. Pois bem, a Chape é a 19ª colocada com 4 pontos ganhos. 8 jogos, 4 empates, 4 derrotas e apenas 17% de aproveitamento. Portanto, o time catarinense ainda não venceu na Série A. O time do técnico Jair Ventura foi derrotado pelo Fortaleza por 3-2 fora de casa neste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2021, 14 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Bahia é o 7º colocado com 11 pontos. 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 46% de aproveitamento. Neste meio de semana, acabou derrotado pelo América Mineiro jogando em casa por 4-3. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Portanto, o tricolor baiano vem de 2 derrotas consecutivas. Como visitante em 2021, em 19 jogos, foram 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, 25% de chances de vitória para a Chapecoense, 43% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Bahia. Eis as dicas. A Chapecoense passa por 8 partidas em jejum de vitórias. Nos últimos 6 jogos como mandante, a Chapecoense venceu apenas 1 vez. Já o Bahia, perdeu apenas 3 dos 10 jogos mais recentes como visitante. E o tricolor jamais venceu a Chapecoense fora de casa pela Série A do Campeonato Brasileiro. Se você quiser saber as combinações de apostas e os seus respectivos preços, é só você consultar o site loterias.caixa.gov.br. O que eu posso te adiantar é o seguinte: a aposta mínima, ou seja, com um duplo nas casas lotéricas, custa R$3. A aposta mínima nos canais online custa R$30. Isso porque você precisa utilizar o seu cartão de crédito. Vamos ao jogo 8. Guarani e Brusque.
Domingo, 11 da manhã, no Brinco de Ouro, pela rodada 9 do Brasileirão Série B. O Bugre é o 11º colocado com 10 pontos ganhos, 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas e 42% de aproveitamento. O Guarani empatou com o Cruzeiro em 3-3, jogando fora de casa. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante em 2021, foram 10 jogos com 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O Guarani, que vem de 3 jogos consecutivos sem vencer. Por outro lado, o Brusque é o 5º colocado com 13 pontos ganhos, uma das sensações deste início de Série B, com 7 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 62% de aproveitamento. O time catarinense bateu o Brasil de Pelotas em casa na rodada passada pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante em 2021, em 12 jogos, foram 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 31% de chances de vitória para o Guarani, 34% de chances de empate e 35% de chances de vitória para o Brusque. Vamos às dicas. Nos últimos 15 jogos pela Série B, o Guarani tem um histórico ruim de apenas 2 vitórias. Repetindo, sempre lembrando, contando com a edição do ano passado. Nos últimos 6 jogos, o Guarani venceu apenas 1 vez. O Guarani que é um dos reis do empate neste início de Série B. Já o Brusque venceu 3 dos últimos 6 jogos, ou seja, 50% de vitórias. E o Bruscão foi derrotado nos 2 jogos mais recentes como visitante. Um deles você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva no último domingo, a derrota para o Vasco da Gama em São Januário. Jogo 9, Flamengo e Fluminense, mais um clássico estadual neste concurso 944 da Loteca. Domingo, 4 da tarde, num lugar diferente, hein? Na Neoquímica Arena, pela rodada 9 do Brasileirão Série A. Isso porque as principais praças do Rio de Janeiro, da capital, ou seja, o Maracanã e o Estádio Olímpico Newton Santos, estão entregues para a realização da Copa América. Muito bem, o Flamengo é o 12º colocado com 9 pontos ganhos, 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas e 60% de aproveitamento. O Mengão, no final de semana, foi derrotado pelo Juventude por 1-0 e nesta quinta-feira visita o Cuiabá, daqui a pouquinho, jogo que você vai acompanhar aqui no Som da Antena Esportiva. Então fique ligado para saber o desempenho do Mengão nesta partida. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Rogério Ceni conquistou 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante em 2021, foram 16 jogos com 11 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Fluminense é o 11º colocado com 10 pontos ganhos. 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas e 42% de aproveitamento. O tricolor das Laranjeiras tomou uma chinelada do Atlético em casa, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, por 4-1. Jogo que você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva com Daniel Kaiser e JP Rodrigues. Nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Notem que o Fluminense não vence há 4 partidas. Como visitante em 2021, foram 15 jogos com 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 50% de chances de vitória para o Flamengo, 22% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Fluminense. Vamos às dicas. O Flamengo sofreu apenas 1 derrota nos últimos 10 jogos como mandante. E o Mengão venceu 5 dos últimos 10 Fla-Flus, ou seja, 50% de vitórias para o Flamengo. Nos últimos 10 jogos, o Fluminense saiu vencedor apenas 3 vezes. E o Flusão acumula 5 jogos de jejum de vitórias como visitante. Se inscreva no nosso YouTube e dê um joinha
Dê uma moral pra gente, dê um like no nosso vídeo para fazer o Lotecando chegar a mais apostadores, para fazer o Lotecando chegar a mais lotequeiros. Vamos ao jogo 10. Sport Recife e Palmeiras. Domingo, 4 da tarde, na Ilha do Retiro, pela rodada 9 do Brasileirão Série A. Muito bem. O Leão é o 15º colocado com 6 pontos ganhos. 8 jogos, 1 vitória, 3 empates, 4 derrotas e 25% de aproveitamento. O Sport empatou fora de casa com o Santos neste meio de semana em 0-0. E nos últimos 5 jogos acumulou apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Sport não vence há 4 jogos. Como mandante em 2021, foram 14 jogos com 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Já o Palmeiras é o terceiro colocado com 16 pontos ganhos e está na perseguição ao líder Red Bull Bragantino. 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 67% de aproveitamento. O Verdão vem de vitória, bateu o Internacional fora de casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Abel Ferreira conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, ou seja, o Palmeiras vem de um aproveitamento de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, ou seja, conquistou 12 dos 15 pontos possíveis e vem de 2 vitórias consecutivas. E como visitante em 2021, em 17 jogos foram 11 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 38% de chances de vitória para o Sport Recife, 16% de chances de empate e 46% de chances de vitória para o Palmeiras. O Sport Recife não vence o Palmeiras como mandante há 6 partidas. Nos últimos 10 jogos como mandante, o Sport conseguiu apenas 5 vitórias. E o Palmeiras, por sua vez, venceu 7 dos últimos 10 jogos como visitante e tem uma invencibilidade de 3 jogos diante do Sport Recife. Jogo 11, Ceará e Juventude. Domingo, 6h15 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 9 do Brasileirão Série A. O Vozão é o 13º colocado com 9 pontos ganhos, 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas e 42% de aproveitamento. No final de semana, o Ceará empatou em casa com São Paulo em 1-1. E nesta quinta-feira, visita o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. Nos últimos 5 jogos, o Ceará do técnico Guto Ferreira conseguiu apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Ceará está invicto há 3 partidas, ou seja, 1 vitória e 2 empates. Como mandante em 2021, o Ceará, em 19 jogos, conseguiu 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Por outro lado, Juventude é o 6º colocado com 12 pontos ganhos. 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas e 50% de aproveitamento. O time da Serra Gaúcha venceu o Grêmio em casa neste meio de semana por 2-0. E nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Juventude está invicto há 4 partidas. Como visitante em 2021, em 12 jogos foram 3 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 46% de chances de vitória para o Ceará, 40% de chances de empate e 14% de chances de vitória para o Juventude. Eis as dicas. O Ceará venceu apenas 1 dos últimos 6 jogos que realizou. O Vozão não saiu derrotado como mandante nos últimos 3 encontros contra o Juventude. Por sua vez, o Juventude não vence como visitante há 8 partidas. E o Papo foi derrotado apenas 1 vez nos últimos 6 jogos. Baixe agora o nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store para você ter a Antena Esportiva na palma da sua mão e não perder nenhum jogo e nenhum programa transmitido pela equipe antenada. Jogo 12,
São Paulo e Red Bull Bragantino. Domingo, 6h15 da tarde, no Morumbi, pela rodada 9 do Brasileirão Série A. O São Paulo é o 17º colocado com 5 pontos ganhos. 8 jogos, nenhuma vitória, 5 empates, 3 derrotas e 21% de aproveitamento. O tricolor empatou fora de casa com o Corinthians em 0-0, clássico realizado neste meio de semana. E nos últimos 5 jogos, o time comandado pelo técnico argentino Hernan Crespo conseguiu aí 4 empates e 1 derrota. O São Paulo vem de 3 jogos de invencibilidade, porém 3 empates seguidos. Como mandante em 2021, em 16 jogos, foram 11 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Já o Red Bull é o líder do campeonato com 17 pontos, mesmo que seja derrotado pelo Ceará nesta quinta-feira, não perde a liderança. 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota e 80% de aproveitamento. O Red Bull Bragantino é o único time invicto neste Campeonato Brasileiro Série A. No final de semana, venceu o Atlético Goianiense por 1-0, fora de casa. E nos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias e 1 empate. O Red Bull Bragantino, do técnico Maurício Barbieri, vem de 4 vitórias consecutivas. Como visitante em 2021, em 16 jogos, foram 11 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 38% de chances de vitória para o São Paulo, 22% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino. Vamos às dicas. O tricolor, ou seja, o São Paulo, vive um jejum de 6 jogos sem vitória. O São Paulo também defende uma invencibilidade de 6 jogos como mandante. Na condição de visitante, o Red Bull Bragantino jamais venceu o São Paulo. Isso desde que a Red Bull comprou o Bragantino. E o Red Bull venceu os 3 jogos mais recentes fora de casa. Jogo 13. Cuiabá e Atlético Mineiro. Domingo, 6h15 da tarde, na Arena Pantanal, pela rodada 9 do Brasileirão Série A. O Auriverde da Baixada é o 18º colocado com 4 pontos ganhos. 5 jogos, 4 empates, 1 derrota, 26% de aproveitamento e 100 vitórias até agora. O Cuiabá, que empatou fora de casa com o Sport Recife na rodada do final de semana em 0-0, e nesta quinta-feira recebe o Flamengo. Daqui a pouquinho, este jogo você vai acompanhar aqui no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, 4 empates e 1 derrota. O Cuiabá vem de uma invencibilidade de 3 jogos, porém 3 empates. Como mandante em 2021, em 8 jogos foram 6 vitórias e 2 empates. O Cuiabá ainda não perdeu jogando em casa nesta temporada. Já o Atlético Mineiro é o 9º colocado com 10 pontos ganhos. 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e 47% de aproveitamento. O Galo foi derrotado pelo Santos fora de casa por 2-0 na rodada passada, ou seja, na rodada do final de semana. E nesta quinta-feira recebe o Atlético Goianiense no Mineirão. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Cuca conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Atlético Mineiro vem de 2 derrotas consecutivas e vem de 3 jogos sem vitória. Como visitante em 2021, em 15 jogos, foram 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 50% de chances de vitória para o Cuiabá, 16% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Atlético Mineiro. Eis as dicas. O Cuiabá empatou os 2 últimos jogos como mandante, isso já pela Série A do Campeonato Brasileiro. O time matogrossense vive um jejum de 6 jogos sem vitória. A última foi no jogo de ida da final do Campeonato Matogrossense contra o Operário. O Atlético Mineiro foi derrotado nos 2 últimos jogos como visitante. E nos últimos 6 jogos, o Galo venceu 4 vezes, portanto, um bom aproveitamento, apesar das 2 derrotas seguidas.
para terminar, vamos para o jogo 14. Grêmio e Atlético Goianiense. Domingo, 8h30 da noite, na Arena do Grêmio, pela rodada 9 do Brasileirão Série A. O tricolor gaúcho, quem diria, hein? É o lanterna, com 2 pontos ganhos. Porém, o Grêmio tem jogos a menos. 6 jogos, 2 empates, 4 derrotas e 11% de aproveitamento. O Grêmio ainda não venceu nesta edição da Série A. O tricolor vem de derrota para o Juventude fora de casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Thiago Marques conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante em 2021, em 16 jogos, foram 11 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Atlético Goianiense é o 8º colocado com 10 pontos ganhos. 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas e 55% de aproveitamento. O Dragão, no final de semana, acabou derrotado em casa pelo Red Bull Bragantino por 2-1 e nesta quinta-feira completa a rodada 8 contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Eduardo Barroca conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante em 2021, em 15 jogos, foram 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, a matemática indica que o Grêmio tem 44% de chances de vitória contra 33% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. As dicas para este jogo 14 são as seguintes, fique ligado. O Grêmio vive um jejum de 6 jogos sem vitória e o tricolor não vence em casa há 3 partidas. Já o Atlético Goianiense, na condição de visitante, não vence o Grêmio há 6 encontros. E nos últimos 10 jogos como visitante, o Dragão venceu 7 vezes, portanto, um bom aproveitamento. Muito bem, vamos repassar para você a programação do concurso 944, lembrando que o prêmio voltou para o patamar inicial, R$300 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos deste final de semana na loteca. As apostas podem ser feitas até este sábado, às 2 horas da tarde, nas casas lotéricas e pelos canais online das loterias Caixa. Vamos repassar para você a programação. Jogo 1, Avaí e Botafogo. Jogo 2, CSA e CRB. Jogo 3, Atlético e Fortaleza. Jogo 4, Brasil de Pelotas e Cruzeiro. Jogo 5, Corinthians e Internacional. Jogo 6, América Mineiro e Santos. Jogo 7, Chapecoense e Bahia. Jogo 8, Guarani e Brusque. Jogo 9, Flamengo e Fluminense. Jogo 10, Sport Recife e Palmeiras. Jogo 11, Ceará e Juventude. Jogo 12, São Paulo e Red Bull Bragantino. Jogo 13, Cuiabá e Atlético Mineiro. E jogo 14, Grêmio e Atlético Goianiense. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta dos 14 pontos. Fazer aí igual o apostador de Santo Inês, no interior do Maranhão, que faturou sozinho o prêmio de R$6 milhões, pouco mais de R$6 milhões, o recorde da loteca em toda a história. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando aqui no som da Antena Esportiva, convidando você a permanecer no YouTube, também no nosso aplicativo, porque daqui a pouquinho tem Cuiabá e Flamengo, a bola rola às 8 da noite na Arena Pantanal, mas aqui na Antena Esportiva já tá rolando, inclusive pré-jogo, no nosso YouTube e no nosso aplicativo. E você vai acompanhar na voz do Daniel Kaiser com os comentários do JP Rodrigues e as reportagens do Luan Schelles. Amanhã tem o Bola Carioca, amanhã, sexta-feira, tem o Bola Carioca às 7 da noite com informações sobre o futebol do estado do Rio de Janeiro. E no final de semana tem Série C do Campeonato Brasileiro com o Voltar Sem Ação diante do Ferroviário lá em Fortaleza, jogo às 3 da tarde. E no domingo tem o Clássico Suburbano entre Madureira e Bangu, com o David Alisson a partir das 3 da tarde. Na verdade, a partir das 2h30 da tarde, a bola rola às 3 lá no estádio Aniceto Moscoso. E, paralelo a Madureira e Bangu, você vai acompanhar as informações
e tudo que estiver rolando de Flamengo e Fluminense com o nosso plantão antenado. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. A pandemia está longe de acabar aqui no Brasil, então use máscara, leve seu álcool em gel, higienize suas mãos com frequência e evite aglomerações. O uso de máscara é sinal de respeito às outras pessoas. Valeu, galera, até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.